paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estaremos agora, através desse vídeo, dando sequência à nossa série de exposições bíblicas da Carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando aí o capítulo 1 e dessa vez estaremos analisando os versículos 26 até o versículo de número 32. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva aí no canal, deixa aí o seu joinha e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube aí dos próximos vídeos de estudo que estaremos postando aqui no meu canal. O versículo 26 que nós estaremos analisando diz o seguinte: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário que é a natureza. Então, nós sabemos que o sexo, ele é um presente de Deus para a humanidade. Deus, quando criou o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, ele disse para que eles multiplicassem e enchessem a terra. O sexo, ele foi dado para dois sentidos: para o prazer, satisfação própria do ser humano, e para a sua procriação. Então o sexo é um presente de Deus para a humanidade. Porém, a humanidade no decorrer dos tempos tem pervertido o uso do sexo, o uso natural do sexo, da sexualidade. Tem pervertido essa sexualidade através de criações de atividades, através de criações de modos contrários à lei de Deus. E aí está a homossexualidade, que é uma perversão repugnante e merecedora de pena. É uma atividade sexual que é condenatória por Deus e pela Bíblia Sagrada. Deus rejeita e reprova a homossexualidade. O versículo 27 diz assim: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Então não é simplesmente o homem, a mulher também. Não é simplesmente a mulher, o homem também, deixando o uso natural da mulher. Eles se inflamaram em sua sensualidade, deixaram a relação natural com a mulher. Ou seja, homens heterossexuais trocaram uma conduta sexual que lhes era natural por outra, contrária à sua natureza, ou seja, uma prática homossexual, simplesmente como fonte de prazer e de expressão ritualística. Então, no decorrer do tempo, o homem começou a praticar a homossexualidade. O homem heterossexual deixou essa prática natural que Deus criou para criar uma prática que é contrária à natureza, contrária às leis de Deus. E o versículo 28 diz assim: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm. Então, o maior problema da humanidade resiste em não importar de ter conhecimento de Deus. A humanidade caminha num viés onde ninguém se importa se está fazendo algo que está agradando a Deus, se está praticando algo que está contrário à lei de Deus ou não. A humanidade caminha nesse pensamento. Eles não se importam de terem conhecimento que Deus existe, que aquela prática é proibida. Eles simplesmente cumprem e fazem aquilo que lhes provém. Então, as coisas que são criadas, tanto a lei que é gravada na consciência do homem, eles têm essa percepção de Deus. Eles têm essa percepção de que algo que estão praticando está em desarmonia com Deus.
por causa da lei de Deus gravada no coração do ser humano. Ele tem essa consciência. Toda pessoa que pratica algo, ele sabe se ele está fazendo, se é certo ou se é errado. Não há desculpa para o ser humano em dizer que ele está praticando alguma coisa e ele não sabia que aquilo é errado. Porque no seu coração está a lei de Deus gravada no seu coração. Enquanto o homem não considera em seu coração que Deus existe, fica entregue a um sentimento perverso, uma mente totalmente destituída de sensibilidade moral. Então, aquele homem, aquela mulher que ele não se importa de ter esse conhecimento de Deus, ele não se importa em saber que aquilo é reprovado ou não, ele é entregue a esse sentimento, porque Deus não vai forçar o ser humano a fazer algo que é correto. Não, Deus, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio, a opção de escolher, ou ele vai ter o conhecimento de Deus e vai ter comunhão com Deus, ou ele vai desprezar esse conhecimento e, portanto, estará sobre a condenação e sobre a ira de Deus. Prosseguindo, o versículo 29 até o versículo 31, Paulo vai trazer uma lista de pecados, de práticas pecaminosas que o homem ele tem feito no seu dia a dia, que a humanidade tem decaído sobre essas práticas pecaminosas. E ele fala no versículo 9, que após eles não terem se importado em terem o conhecimento de Deus, eles estão cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, né? A injustiça é uma profunda violação da lei e da justiça de Deus. A malícia é toda relação sexual ilícita, a que sai fora dos padrões estabelecidos por Deus. Quando ele diz sobre a avareza, que é o desejo desenfreado de obter riqueza, amor ao dinheiro, gananciosos. Temos a maldade, não é, que trata-se daquela malícia que abriga o desejo de prejudicar os outros. Nós temos possuidores de inveja, que trata-se de um sentimento de possuir aquilo que é de outrem. O homicídio, que são o assassinato. Nós temos também a contenda, que é o que? A disputa, o debate, a discussão. O dolo, né? O que é o dolo? Significa apanhar com uma isca, ou seja, enganar mediante falsificação, agir premeditado. Todas essas práticas pecaminosas o homem tem praticado e não tem se importado com isso. Ele não se importa de prejudicar o seu semelhante. Ele apenas quer levar vantagem em tudo o que ele faz. Existe a malignidade também, né, que é o caráter ruim, diz respeito à intenção, ao interior do homem, relacionada com a ação. E o versículo 30 vai nos dizer que Paulo também vai continuar falando sobre os difamadores, os detratores, os aborrecedores de Deus, os injuriadores, os soberbos, presunçosos, os inventores de males, desobedientes aos pais. Então, uma série aí, não é, de práticas pecaminosas. O que é o difamadores? É o difamador secreto, alguém que sussurra ou espalha sutilmente uma mentira. São os detratores, são aqueles que difamam publicamente as reputações. Dentro aí dos difamadores estão aí as fake news, né? Difamar, falar aquilo que não é verdade contra o seu próximo. Os aborrecedores de Deus são os que odeiam a Deus, aqueles que veem que a sua justiça está atrapalhando a maldade deles. São aquelas pessoas que veem que Deus ele está atrapalhando a ação desses seres humanos, né? São os aborrecedores de Deus. Ainda tem os injuriadores, que são o quê? Os que combinam orgulho, crueldade e grosseria. Nós temos o soberbo, né? Aquele que diz que é melhor do que o outro. Ele mostra, quer se mostrar, né?
acima das outras pessoas. Temos os presunçosos, que são quem? Eles procuram atrair a admiração, afirmando possuir vantagem que na realidade não possui. São os presunçosos, gostam de querer aparecer, de mostrar aquilo que não é. Os desobedientes aos pais, nós vemos muito isso em nossa sociedade. Filhos que não são submissos mais aos pais. Nós temos os inventores de males, pessoas que planejam o tempo todo maldade contra os seus. E por fim nós temos os nécios, os infiéis nos contratos, aqueles sem afeição natural e os misericordiosos. Né? Quem são esses? São os nécios. Quem são os nécios? Né? Nós vamos ver aqui. É a falta de entendimento sobre as realidades divinas, né? A ausência de discernimento moral apropriado. Tem também os infiéis nos contratos, que são quem? Que não mantém um acordo, né? Aquele que dá uma palavra e depois volta atrás, sem se importar com o prejuízo ali. Então Paulo lista aí uma série de práticas pecaminosas que o homem ele não se importa de ter o conhecimento de Deus, ele não quer, ele rejeita esse conhecimento de Deus. Para quê? Para praticar essas coisas. E eles sentem que Deus está prejudicando eles realizar essas coisas. São pessoas que vivem na prática do pecado e querem se distanciar de Deus. Mas no início não foi assim. O homem começou tendo conhecimento de Deus e acabou o quê? Acabou na mais degradante moral. E o versículo 32 diz assim, para a gente finalizar: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então Paulo diz que eles conhecem bem o decreto de Deus, são pessoas que conhecem que aquilo que estão praticando estão em desarmonia com Deus. E Paulo fala que essas pessoas são dignas de morte, aquelas que praticam essas coisas, essas práticas pecaminosas. E o mais degradante, o mais terrível, é que eles não simplesmente fazem, mas eles também consentem e aprovam aquelas pessoas que fazem. Então não simplesmente basta você praticar esses pecados que Paulo menciona aqui, mas se você aprova pessoas que praticam, você também está na mesma situação, você também está na mesma condenação de Deus. Então nós vemos que o ser humano, ele desce a um nível muito baixo. Primeiro, ele começa na sua história glorificando a Deus, mas acaba trocando a glória de Deus por ídolos. O ser humano começou tendo conhecimento de Deus, começou adorando a Deus, mas ele troca esse conhecimento, ele troca essa adoração a Deus por uma adoração a ídolos. Ele começa conhecendo a Deus, mas acaba recusando o conhecimento de Deus. Para quê? Em sua mente e seu coração, para quê? Para praticar atos pecaminosos contra a vontade de Deus. E em terceiro, ele começa com a mais exaltada criatura de Deus, sendo a mais exaltada criatura de Deus, criada à imagem de Deus, mas terminou mais baixo do que os animais, pois adorou a essas criaturas como se fossem deuses. Então o homem, ele se diz inteligente, o homem, ele se diz sábio, mas a sua sabedoria, ela é uma loucura diante de Deus, porque ao invés dele adorar o Criador, ele está adorando uma criatura. Ao invés dele prestar adoração, reverência ao Criador, ele está prestando adoração e reverência a uma criatura. Então nós vemos que o ser humano,
ele desceu a um nível moral muito baixo. E ao invés de se arrepender, de se converter, eles acabam afundando mais nas práticas pecaminosas, rejeitando um conhecimento de Deus, rejeitando uma oportunidade de salvação, de libertação que Deus oferece através do seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo ele expõe nesse capítulo 1, a partir desse versículo 18, a situação degradante que o ser humano se encontra e que o ser humano se encontrou após o pecado, após a queda ali no Jardim do Éden. Ele passou para um estágio de degradação moral muito grande. E Paulo apresenta que o retrato que o ser humano chegou. Então ele termina dizendo que essas pessoas, elas são dignas da ira de Deus. A ira de Deus está pairando sobre essas pessoas. Se elas não se arrependerem, elas estarão entrando numa condenação eterna diante de Deus. Então, basta o ser humano arrepender dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas e voltar-se para Deus, reconhecer que está errado, que está distante de Deus e procurar achegar-se mais a Deus. Então, esse decreto de Deus, Deus determinou a ira para a incredulidade e a rebelião. Toda essa espécie de malignidade já é uma manifestação da ira de Deus. Mas nesse ponto o texto revela uma condenação, merecem a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então essas pessoas, elas não se importam de conhecerem o decreto de Deus. Elas sabem que praticando essas coisas estão em condenação diante de Deus. Mas infelizmente o ser humano não se importa com isso. Esses homens não apenas se rebelaram abertamente contra Deus e pecaram, como também incentivaram outros e os aplaudiram quando fizeram o mesmo. Então, eles não simplesmente se rebelaram contra Deus, mas aplaudem quem se rebela contra Deus. Então, é esse o estágio que o ser humano chegou. E aí nós terminamos este capítulo 1. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ajude a divulgar esse vídeo. E eu espero você aí na continuidade aí dessa série de exposições bíblicas, pois estaremos no próximo vídeo já adentrando aí no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Romanos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.